Bem-vindos a mais um episódio da nossa série histórica. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais marcantes da história do Brasil, a Revolução Constitucionalista de 1932. Um conflito que marcou uma luta intensa por liberdade, democracia e pelos direitos constitucionais. Acompanhe nossa jornada e descubra mais sobre os eventos que moldaram nossa história. A Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932. Seu objetivo era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. A Revolução teve origem no descontentamento com o golpe de Estado realizado em 1930, que derrubou o então presidente Washington Luiz e impediu a posse de seu sucessor eleito, Júlio Prestes. O governo provisório de Getúlio Vargas governava de forma autoritária, sem uma constituição e sem um poder legislativo ativo, o que gerou insatisfação, especialmente em São Paulo. O movimento ganhou força após a morte de 4 jovens durante um protesto contra o governo federal em 23 de maio de 1932. Após essas mortes, foi formado um movimento clandestino chamado MMDC, iniciais dos nomes dos jovens mortos, que conspirava contra o governo provisório e articulava uma revolta armada. A revolução teve início em 9 de julho de 1932. Os líderes paulistas esperavam a adesão automática de outros estados, especialmente Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que haviam manifestado solidariedade. No entanto, essa solidariedade não se traduziu em apoio efetivo, e o governo provisório de Vargas conseguiu articular uma reação militar para sufocar a revolução. Durante quase 3 meses, houve intensos combates em todo o estado de São Paulo. O governo provisório mobilizou todas as forças armadas disponíveis no país para combater os revoltosos. A falta de apoio efetivo de outros estados e a superioridade militar do governo provisório levaram à rendição do Exército Constitucionalista em 2 de outubro de 1932. Embora tenham sido derrotados militarmente, os constitucionalistas obtiveram algumas de suas reivindicações posteriormente. Foi nomeado um interventor civil e paulista, foi convocada uma Assembleia Constituinte e foi promulgada uma nova Constituição em 1934. No entanto, essa Constituição teve curta duração, pois em 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, cassou a Constituição vigente e instituiu um regime ditatorial conhecido como Estado Novo. Atualmente, o dia 9 de julho é considerado a data cívica mais importante do estado de São Paulo, sendo um feriado estadual. A Revolução Constitucionalista de 1932 é vista pelos paulistas como o maior movimento cívico de sua história. A Revolução de 1930 foi um evento histórico que ocorreu no Brasil durante a primeira metade do século XX. Nessa época, o estado de São Paulo experimentava um rápido processo de industrialização e enriquecimento devido aos lucros provenientes da produção de café e à política do café com leite. Essa política consistia na alternância de políticos dos estados de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. No início de 1929, o governo do presidente Washington Luiz nomeou Júlio Prestes, um paulista, como candidato à presidência, rompendo assim com a política do café com leite. Isso causou insatisfação em Minas Gerais, que esperava ter um de seus representantes na presidência nessa sucessão. Minas Gerais, então, rompeu com São Paulo e uniu-se à bancada gaúcha no Congresso Nacional, prometendo apoio a Getúlio Vargas, caso ele concorresse à presidência. Em setembro de 1929, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram a Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas à presidência e de João Pessoa, da Paraíba, à vice-presidência. A Aliança Liberal contava também com o apoio do Partido Democrático de São Paulo, parte da classe média urbana e dos tenentes, que defendiam reformas sociais e econômicas para o país. Os outros 17 estados apoiaram Júlio Prestes. A ala mais radical da Aliança Liberal decidiu pegar em armas e utilizou o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930,
como pretexto para iniciar o movimento. Embora o crime não tivesse motivações políticas, foi explorado como tal, e o impacto emocional fortaleceu os oposicionistas. A revolta se espalhou pelos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, e os rebeldes avançaram em direção à capital federal. Em 24 de outubro de 1930, um golpe militar liderado por comandantes militares no Rio de Janeiro depôs o presidente Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Vargas foi nomeado chefe do governo provisório e pôs fim à supremacia política de São Paulo e Minas Gerais no governo federal. Durante seu governo, Vargas implementou uma série de medidas centralizadoras, como a nomeação de interventores nos estados, a suspensão da Constituição, a dissolução do Congresso Nacional e das câmaras municipais, além do controle sobre sindicatos e relações trabalhistas. Também foram adotadas ações para controlar a economia, como a proibição dos estados de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal e o monopólio da compra e venda de moeda estrangeira pelo Banco do Brasil. Júlio Prestes, o presidente Washington Luiz e outros apoiadores foram exilados na Europa, e os jornais que apoiavam Júlio Prestes foram censurados e destruídos. Getúlio Vargas nomeou interventores para governar os estados, incluindo João Alberto Lins de Barros em São Paulo. A Revolução de 1930 marcou o início de um novo período na história política do Brasil, conhecido como Era Vargas. Esse período foi caracterizado por um governo centralizado e autoritário, com forte intervenção do Estado na economia e na sociedade. A Revolta Paulista de 1932 foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, em oposição à ditadura de Getúlio Vargas. A revolta teve início em 9 de julho de 1932 e foi liderada por diferentes setores da sociedade paulista, incluindo membros do Partido Republicano Paulista, PRP, e do Partido Democrático de São Paulo. Os paulistas estavam insatisfeitos com a interferência do governo federal na política e na administração de São Paulo. Apesar da nomeação de um interventor paulista, Pedro de Toledo, os paulistas sentiam que não tinham autonomia para governar e que o estado estava sendo tratado como uma terra conquistada pelos tenentes de outros estados. A revolta teve como um dos principais eventos que a desencadearam o assassinato de 5 jovens durante uma manifestação no centro de São Paulo, em 23 de maio de 1932. Esse acontecimento gerou indignação e fortaleceu o movimento de oposição ao governo federal. O movimento constitucionalista de 1932 teve como objetivo principal exigir o fim da ditadura do governo provisório e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Os paulistas queriam a volta da supremacia política de São Paulo e a eleição de Júlio Prestes, que havia sido eleito presidente em 1930, mas não pôde assumir o cargo devido à Revolução de 1930. A revolta contou com o apoio da maçonaria paulista e mobilizou diversos setores da sociedade. O confronto armado durou cerca de 3 meses e resultou em uma derrota militar para os paulistas. No entanto, o movimento constitucionalista de 1932 teve um impacto significativo na política brasileira, pois contribuiu para o enfraquecimento do governo de Vargas e para o processo de redemocratização do país. Após a revolta, foram realizadas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, conforme exigido pelos paulistas. Além disso, a data de 9 de julho, dia em que o movimento teve início, tornou-se feriado estadual em São Paulo, conhecido como o Dia da Revolução Constitucionalista. O levante começou com a tomada de importantes pontos estratégicos, como estações ferroviárias, quartéis, prédios públicos e sedes de rádios e jornais em São Paulo. As tropas paulistas esperavam contar com o apoio de outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, mas acabaram enfrentando resistência e não receberam o apoio esperado. Isso deixou São Paulo em desvantagem militar, já que as fronteiras foram fechadas e não foi possível trazer mais armamentos do exterior. O conflito se estendeu por vários meses, com as tropas paulistas enfrentando as forças federais em diferentes frentes. No entanto, a superioridade numérica e o maior armamento das forças federais acabaram prevalecendo.
Estima-se que cerca de 60 mil soldados paulistas tenham participado do conflito, enfrentando um contingente de aproximadamente 100 mil soldados do governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932 teve um grande impacto político e social no Brasil. Embora tenha sido derrotado militarmente, o movimento contribuiu para a redemocratização do país e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. O estado de São Paulo manteve-se como um importante centro de oposição política ao governo de Getúlio Vargas ao longo da década de 1930. Foi um evento significativo na história brasileira, marcado pela mobilização popular, o apoio da sociedade civil e o desejo de restaurar a ordem constitucional no país. A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada um marco na luta pela democracia e pela valorização dos direitos constitucionais no Brasil. Os separatistas que faziam parte da direção da Revolução Paulista buscavam a independência de São Paulo como uma república soberana ou a formação de uma federação em que os estados teriam soberania, confederação. Alguns dos principais defensores do separatismo eram Costa Manso, presidente do Tribunal de Justiça, os escritores José Alcântara Machado e Monteiro Lobato, e o historiador Alfredo Elis Júnior. Monteiro Lobato, em particular, deixou documentos e relatos expressando o desejo de independência dos paulistas. Em uma carta enviada a Valdemar Ferreira, um dos líderes da Revolução, em 10 de agosto, Lobato descreveu a difícil situação em que São Paulo se encontrava e expressou que, para os paulistas, havia apenas duas opções: hegemonia ou separação. Ele afirmou que São Paulo deveria se armar e dirigir a política nacional em seu próprio benefício, ou então separar-se. Lobato chamou essa guerra de independência disfarçada em guerra constitucionalista. Lobato, que era admirador de Washington Luiz, apoiou a candidatura de Júlio Prestes, que havia sido presidente de São Paulo e realizado explorações de petróleo no estado. Ele escreveu uma carta de apoio a Prestes, em 28 de agosto de 1929, enfatizando a importância da continuidade administrativa. A campanha pela adesão popular às causas revolucionárias em São Paulo fortaleceu os argumentos separatistas, uma vez que enfatizava valores regionais. Mário de Andrade registrou que o lema "Tudo por São Paulo" era a única unanimidade naqueles dias agitados de 1932. O sentimento separatista era forte entre muitos dos que se sacrificaram durante a Revolução. Mário de Andrade chegou a expressar seu desejo de que São Paulo se separasse do Brasil. Embora o governo provisório tenha especulado inicialmente sobre a possibilidade de secessão de São Paulo, nunca foi comprovado que os líderes revolucionários tinham como objetivo separar o Estado do restante do Brasil. No entanto, Getúlio Vargas utilizou efetivamente o argumento separatista em sua estratégia de propaganda política para angariar aliados, voluntários e a rejeição popular ao movimento revolucionário liderado pelos paulistas. Após 3 meses de conflito, as condições econômicas precárias do estado de São Paulo, com o cerco militar e o isolamento comercial, tornaram insustentável a resistência das tropas constitucionalistas. As cidades do interior do estado estavam sendo invadidas pelas tropas de Getúlio Vargas, e a capital paulista estava cada vez mais ameaçada. A asfixia comercial causada pelo bloqueio ao Porto de Santos impediu o abastecimento de suprimentos básicos, tornando difícil a continuidade da guerra. Os comandantes das forças constitucionalistas, diante dos reveses militares e das dificuldades logísticas e econômicas, pediram um armistício ao governo provisório presidido por Getúlio Vargas. Após negociações, a rendição foi assinada em 2 de outubro de 1932 na cidade de Cruzeiro. O acordo estabeleceu que a Força Pública de São Paulo retornaria aos quartéis, e o coronel Herculano de Carvalho e Silva assumiria interinamente o governo do estado até a chegada do interventor designado por Getúlio Vargas. Após o fim do conflito, os principais líderes civis e militares do movimento constitucionalista foram exilados em Portugal. Estima-se que mais de 1000 pessoas tenham morrido durante a Revolução Constitucionalista, e muitos outros foram feridos. O mausoléu do Obelisco do Ibirapuera guarda as cinzas de ex-combatentes e jovens mortos durante os protestos contra o governo de Vargas. As consequências do conflito foram significativas.
O governo federal procurou fazer concessões políticas e econômicas para pacificar São Paulo e normalizar a situação do país. A eleição para a Assembleia Nacional Constituinte foi realizada em 1933, marcando o retorno da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Getúlio Vargas foi eleito presidente da República e a Constituição de 1934 foi promulgada. Apesar da derrota militar, as lideranças paulistas consideraram ter obtido uma vitória moral e política. Anos mais tarde, durante o regime do Estado Novo, interventores federais em São Paulo foram nomeados, alguns deles vindos do PRP, que se tornaram aliados de Vargas. No geral, a Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada um dos maiores conflitos da história brasileira no século XX. E assim concluímos nosso mergulho na Revolução Constitucionalista de 1932, um capítulo fundamental da história do Brasil. Esperamos que você tenha apreciado essa viagem no tempo e que tenha compreendido a importância desse movimento para a nossa sociedade. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre os eventos que moldaram nossa nação, não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe também nos comentários suas opiniões, dúvidas e sugestões para futuros vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para a disseminação do conhecimento histórico. Juntos, podemos explorar os momentos que definiram quem somos como nação. Agradecemos por assistir e por fazer parte dessa jornada histórica. Até a próxima!